tarde. Bem, eu gostaria de dizer duas muito curtas palavras em nome do nosso centro de investigação, que é o Dinâmia 7, por extenso Centro de Estudos sobre a mudança socioeconómica e o território. É com grande prazer e gratidão que recebemos aqui o Dr. Manuel Biscoito, que será apresentado mais detalhadamente pelo meu colega professor Pedro Quartim Graça. Um grande gosto, uma grande oportunidade e certamente vamos ser aqui bem interessados eventualmente em visitar as histórias. Há uma coincidência interessante e não é por acaso, certamente, entre esta conferência e o facto do professor Pedro Quartim Graça ter há muito pouco tempo, há 2 semanas, defendido a sua tese de doutoramento em políticas públicas no ISCTE, enfim, sobre um tema que conversa com este, não é? O objeto exatamente as Ilhas Selvagens. E eu, sem mais, passava a palavra ao Pedro Quartim Graça. Obrigado. Eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer à direção do Dinâmia, na pessoa da sua presidente, a professora Eduarda Gonçalves, no fundo, ter-se disponibilizado para fazer esta conferência, que é uma conferência não sobre direito, evidentemente, uma conferência sobre outros aspectos, mas que abrangem também, no fundo, aspectos relacionados com o direito, mas aqui claramente sobre os 50 anos de expedições e estudos científicos às Ilhas Selvagens, que se comemoram precisamente neste ano. A primeira expedição científica que teve lugar foi há 50 anos atrás. E esse agradecimento estende-se também ao professor Manuel Biscoito, que é biólogo e especialista com especialidade em ambiente, diretor do Museu de História Natural da Madeira, diretor do Departamento de Ciência da Câmara Municipal de Funchal, e uma pessoa que, como poucas, que alia os conhecimentos teóricos e a experiência no terreno relativamente às Ilhas Selvagens, que visitou, já nem sei bem quantas vezes, ao longo dos anos, dezenas e dezenas de vezes, e será ele, mais do que qualquer um de nós, que gostaremos de ouvir com muito gosto a propósito deste tema. Professor Manuel Biscoito, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Muito boa tarde. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Dinâmia 7, ao Sr. Professor Maria Eduardo Gonçalves, o amável convite para cá estar, ao professor Quartim Graça, enfim, que fez a ponte de ligação e que, além desta qualidade em que está, também está na qualidade de amigo, posso considerar, e de forma que quero, em primeiro lugar, agradecer esta oportunidade. Para mim é uma honra, porque não é todos os dias que se vem à capital do Império, digamos assim, fazer uma palestra. Espero não vos maçar, desde já. Queria apenas fazer uma pequena introdução antes de começar, que é relativamente a este tema. O professor Quartim Graça já aqui referiu que, na realidade, são estes 50 anos, e os 50 anos são realmente o tempo que decorre entre a primeira expedição científica dos tempos modernos, já iremos ler a seguir, e a atualidade. E esta apresentação tem a sua origem na visita do Sr. Presidente da República, em julho do ano passado, às Selvagens, em que, a pedido do Sr. Secretário de Estado do Mar, o professor Manuel Pinto Abreu, eu fiz uma palestra, uma pequena palestra, ao fim do jantar, da noite em que o Sr. Presidente dormiu nas Selvagens, precisamente sobre esta temática, e para que ele pudesse perceber um pouco todo este contexto da investigação científica que se tem feito nas Selvagens ao longo dos anos. Como o grupo era muito restrito, éramos apenas 12 pessoas à mesa, eu achei que valia a pena, enfim, não ficar por ali. E nessa perspectiva tive a oportunidade no passado dia 7 de fevereiro fazer uma palestra idêntica no Funchal, no Teatro Municipal do Funchal, a pedido do Sr. Presidente da Câmara do Funchal. E a partir daí nasce a ideia de vir aqui, e eu quero-vos dizer que a palestra que vão hoje, ou que eu vou-vos tentar passar durante os próximos minutos, não é igual nem à do Sr. Presidente da República, nem à que fiz no Funchal, porque eu, por sistema, nunca digo 2 vezes a mesma coisa. E, portanto, adapto sempre as palestras que faço às circunstâncias, aos públicos enfim, para quem se destina, de forma que esta, obviamente, a base está lá, mas foi feita para este fim.
Portanto, esta palestra, ou esta apresentação, contou com uma colaboração importante, num determinado momento, do meu amigo, o professor Frederico Dias, da Assessoria de Admissão para a Extensão da Plataforma Continental, que comigo colaborou na montagem, digamos assim, desta apresentação, com dados sobretudo relativos a uma das expressões grandes que irei falar a seguir. E passando diretamente ao tema, eu peço desculpa, já é do conhecimento geral aquilo que vou dizer, mas isto é só para contextualizar. Portanto, as selvagens são um pequeno arquipélago, eu vou dar aqui no ponteiro, são um pequeníssimo arquipélago, e eu aqui vou usar várias vezes esta designação do arquipélago das selvagens, porque normalmente fala-se no arquipélago da Madeira e como incluem das selvagens. Isso do ponto de vista administrativo, penso que está correto. Do ponto de vista biogeográfico, nem tanto. As selvagens constituem, no meu ponto de vista, e das pessoas que têm estudado a fauna e sua fauna e flora, constituem uma entidade distinta do arquipélago da Madeira, composto pela Madeira Portante e desertas, e, portanto, eu aqui refiro o arquipélago das selvagens, porque, em termos científicos, penso que é a forma mais correta de nos referirmos a eles. Portanto, as selvagens, o arquipélago selvagem, é um pequeno arquipélago oceânico situado entre a Madeira e as Canárias, cerca de 160 milhas marítimas, milhas náuticas a sueste do Funchal, e cerca de 85 milhas do ponto mais próximo da ilha de Tenerife, portanto está muito mais próximo das Canárias do que está da Madeira. É composto por um grupo de ilhas, são sobretudo 3 ilhas principais: a Selvagem Grande, a Selvagem Pequena, a cerca de 10 milhas náuticas, portanto cerca de 18 km de distância da Selvagem Grande, associado à Selvagem Pequena, o Ilhéu de Fora, e depois lá todo um conjunto de ilhéus muito mais pequenos, alguns até semi-submersos, outros permanentemente imersos, que compõem, portanto, esta restinga por aqui, e é este, digamos, o enquadramento geográfico das ilhas. Tem aqui uma fotografia aérea em que nós podemos ver a Selvagem Grande e a Selvagem Pequena, o Ilhéu de Fora e o seu conjunto de ilhéus do norte. Isto são edifícios vulcânicos, eu não vou entrar em detalhes nesta área. São edifícios vulcânicos, têm origem num ponto quente, que é o mesmo, supõe-se, ponto quente que deu origem às Ilhas Canárias. Portanto, há aqui, na realidade, um eixo de produção magmática, mais ou menos aqui por este sítio, que vai produzindo ilhas a determinados espaços de tempo e com uma placa oceânica anda nesta direção. Portanto, vai formando estas cadeias por aqui fora, e as selvagens também são, em princípio, o resultado de uma dessas erupções de há cerca de 30 ou 40 milhões de anos atrás, à volta disso. São substancialmente mais antigas do que a Madeira, têm uma idade um pouco aproximada às ilhas de Forteventura ou Lanzarote, na sua parte mais antiga. Desde muito cedo, as selvagens foram descobertas nos anos de 1400 e à volta disso, por Diogo Gomes, portanto, descobertas pelos navegadores portugueses, quer dizer, mas desde muito cedo, as selvagens não se constituíram apenas como um perigo para a navegação, porque também realmente eram, imagine-se o que são ilhas como estas, isoladas, completamente às escuras no meio do oceano, mas também suscitaram o interesse de navegadores e mais tarde de naturalistas por aquilo que elas tinham ou por aquilo que elas podiam proporcionar. E o primeiro dos pioneiros, quando se vai pela história, nós vemos que a primeira referência que nos aparece a uma passagem pelas selvagens, com algum intuito de estudo ou algum intuito prático, é realmente do capitão James Cook, no Endeavour, que naquele dia, 22 de setembro de 1668, já depois de ter saído do Funchal, e quando ia em direção a Cabo Verde, para nas selvagens para fazer uma coisa que se fazia muito naquela época, que era absolutamente necessário, que é uma correção do erro da agulha. Ou seja, as agulhas eram agulhas magnéticas, as agulhas tinham erros, e era necessário, de vez em quando, aferir esses erros, porque a declinação magnética, como sabem, varia no globo, e como tal, de espaço a espaço, os navios tinham que fazer esse tipo de correções, e o capitão Cook usa as selvagens para poder obter um azimute que lhe permite fazer uma correção de erro da agulha. E é apenas isso que ele faz, e é isso que, aliás, que ele diz no seu diário quando passa lá.
Estamos em plena época das grandes expedições, o início das grandes expedições oceanográficas à volta do mundo. Aqui há a corrida entre os ingleses e os franceses, e não muito tempo depois o Conde de La Pérouse, com aqueles 2 navios, lá do Sol e da Solar, fazem exatamente a mesma coisa. Também depois de terem parado no Funchal, passam nas selvagens, novamente utilizando as selvagens para fazer esse tipo de tarefa de compensação de erros da agulha. De resto, não há qualquer registro que eu tenha conhecimento de outra interação com as ilhas que não seja esse aspecto muito prático que tem a ver com a navegação. Em relação à parte da flora e da fauna, a primeira registro, que pelo menos eu tenho conhecimento, de colheitas feitas nas selvagens, são feitas por esta personalidade, Francis Mason, que é um coletor muito famoso que está na origem da criação do Museu Botânico Real de Kew, em Inglaterra, em Londres, e que foi um homem que colheu por várias partes do mundo, e que inclusive também na Madeira, nos Açores, e faz uma passagem pelas selvagens e faz um pequeno herbário entre 1777 e 1778, faz um pequeno herbário, e entre as plantas notáveis que ele consegue recolher é esta que aqui está, que hoje em dia é uma planta bastante comum na selvagem grande. Na altura não era conhecida para a ciência. Ele recolhe, herboriza, depois mais tarde é mandado para a Inglaterra e acaba na mão do filho de Carlos Linneu, o Linneu Filho, que acaba por descrever com este nome que aqui está. E depois há um hiato em que, digamos, eu não tenho grandes registros, não tenho conhecimento, enfim, de expedições ou de passagens com intuitos científicos nas ilhas, até 1851. Em 1851 há uma pessoa da família Leacock, que é uma família importante de comerciantes e industriais ingleses que estavam radicados na Madeira, que era portanto, um amador, que se interessava muito por conchas e portanto, moluscos, e faz uma passagem pela selvagem apenas num dia, e faz umas colheitas, concretamente na selvagem pequena, e essas colheitas dão origem e eu trago isto porque acho que é interessante, dão origem a uma troca de correspondência entre Thomas Wollaston, um entomólogo inglês que vivia na Madeira nessa época e que se correspondia com Charles Darwin. E nas cartas trocadas entre ambos há uma referência, que aqui está feita, em que o Wollaston se refere às colheitas do Leacock nas selvagens, quando escrevia ao Darwin a falar sobretudo sobre a fauna de coleópteros, porque o Wollaston era entomologista, faz aqui realmente umas referências. Portanto, há estas colheitas que provavelmente estarão no Museu de História Natural em Londres, eu pessoalmente não as conheço, e entre 1860 e 1868, o filho do Morgado Cabral de Noronha, que era na altura o proprietário das Ilhas Selvagens, acompanha os caçadores das cagarras, porque nessa época havia uma caça anual às cagarras, montada. Era, aliás, praticamente a fonte de rendimento que um proprietário das ilhas tinha ao seu dispor, era a exploração das aves, que depois, mais tarde, eram vendidas na Madeira, eram salgadas e vendidas na Madeira. Não nos esqueçamos que a Madeira, nessa época, atravessa um período de grande dificuldade económica, é uma depressão muito elevada, muito grande, com grandes fomes, e a cagarra funciona muito como praticamente a única proteína animal que algumas das pessoas da Madeira tinham acesso, porque o resto, vacas, não é fácil de produzir na Madeira, para quem conhece a ilha, e portanto, era uma altura realmente muito má, e a cagarra teve o seu auge, o seu interesse como carne, porque é uma espécie comestível, foi nessa perspectiva. Também se aproveitavam as penas para fazer almofadas ou edredons, sobretudo as penas dos juvenis, que são, enfim, mais macias, e um óleo que as aves marinhas todas normalmente têm no estômago, fruto da digestão, e que também, por vezes, regurgitam, e esse óleo também era aproveitado para outras finalidades. E eram basicamente isto, juntamente com, eventualmente, a colheita de alguns líquenes, como a orzela, com interesses na tinturaria, que funcionavam como fonte de rendimento ao proprietário das ilhas. Dizia eu, o Constantino Cabral de Noronha, portanto, o filho do Morgado Cabral de Noronha, acompanha a sua equipa de caçadores de cagarras numas viagens, e ele faz umas colheitas de plantas, da selvagem grande, sobretudo, em que, portanto, arboriza as plantas, passa-as ao Barão de Castelo de Paiva, e, por sua vez, o Barão de Castelo de Paiva passa esse herbário a uma outra personalidade inglesa, Richard Thomas Lowe,
um pastor anglicano que vivia nessa época na Madeira, um grande naturalista que esteve na Madeira, responsável por grandes estudos, quer na botânica, quer na zoologia. Na botânica, nomeadamente, a primeira flora da Madeira, embora incompleta, é feita pela autoria de Thomas Lowe, e ele pega nessas plantas e escreve um pequeno trabalho, e é talvez um dos primeiros trabalhos científicos sérios que se conhece sobre as selvagens, que é este Flora Salvagica Tentamen, no fundo uma pequena flora das selvagens que é publicada com essas colheitas que são feitas pelo Cabral de Noronha. Entre 1851, portanto, a passagem do Licoque, e 1963, já vamos ver o que é 1963, as viagens são esporádicas, enfim, há muitas passagens, há documentos, há artigos publicados, tudo isso, mas não há, assim, propriamente empresas, no sentido de expedições científicas importantes às selvagens, talvez com duas exceções que eu aqui faço referência. Uma que é, em 1922, Adolfo César de Noronha, esta personalidade era à altura bibliotecário da Câmara Municipal do Funchal e é o homem que é o primeiro diretor, o fundador e primeiro diretor do Museu de História Natural do Funchal, de onde eu, aliás, venho, e era um naturalista típico da época, juntamente com Adão de Abreu Nunes, que era um autodidata e que é um homem que tem um livro muito interessante sobre os peixes da Madeira, que é uma obra muito, muito curiosa, mais aquele outro senhor, Damião Pérez, que à altura era professor no Liceu do Funchal, fazem uma expedição, uma missão científica às selvagens, apanham boleia, a Marinha já nessa altura é que dava a grande ajuda, no cruzador Vasco da Gama para as selvagens. Eu trago isto aqui, não necessariamente porque, enfim, o resultado desta expedição não é muito grande, são alguns objetos, alguns exemplares que hoje estão depositados no Museu de História Natural do Funchal, mas é curioso, é uma série de peripécias que esta expedição tem e que, enfim, são bem ilustrativas das dificuldades que por vezes se tem quando se lidam com estas ilhas, sobretudo naquelas épocas, em que o cruzador Vasco da Gama sofre uma avaria e tem que ir a reparar às Canárias. E quando vai reparar às Canárias, a avaria era muito mais grave do que aquilo que se pensava e tem que lá ficar 2 meses. E, entretanto, Adolfo César de Noronha e Adão Nunes estão nas selvagens. Claro que, inicialmente, eles estavam com um grupo de caçadores que tinham ido, ou pescadores ou caçadores que tinham ido, e que mas tinham um barco próprio, e aqui estão algumas fotografias tiradas na época, e aqui os resultados das caçadas de coelhos, que hoje já não é possível fazer, porque os coelhos foram erradicados há pouco tempo pelo Parque Natural da Madeira, da Selvagem Grande. Mas, dizia eu, os pescadores, entretanto, vêm-se embora e aquelas três pessoas ficam ali nas selvagens. E, claro que não havia rádios, não havia telefones, nem celulares, nem nada dessas coisas, e assim ficam para lá. E a verdade é que os meses foram passando, os dias foram passando, até que a mulher de um deles vai à capitania e diz: então, o meu marido está lá para as selvagens, então ninguém diz nada, ele nunca mais vem, né? E lá se organiza uma expedição de resgate daqueles 3 intrépidos cientistas para virem das selvagens para cá. E aqui é o que, em junho de 22, o Diário de Notícias publica, o regresso deles, são resgatados. E é muito curioso que o Noronha, quando lhe pergunta, mas então você estava aflito, ou não sei quanto, ele diz: não, tomara eu ficar lá mais 2 ou 3 meses, não me faltava de fazer e todos os dias encontrava coisas de interesse. Ou seja, eu trouxe isto aqui de propósito porque realmente é o grande interesse, um dos grandes interesses que as selvagens já na época tinham e hoje continuam a ter. E, portanto, eles não estavam nada preocupados, tinham peixes, tinham coelhos, enfim, não morriam à fome. Ali o problema é a água, mas a Selvagem Grande, apesar de tudo, tem na zona da Baía das Galinhas uma pequena fonte que pinga um pouco e, enfim, provavelmente se o ano hidrológico não tenha sido mau, era provável que tivesse alguma água, mas quanto ao resto, comida não lhes faltaria e eles não estavam nada preocupados. Também o Diário de Notícias diz uma coisa muito curiosa que eu aqui ressalvo, que é: no cais, ao desembarcar, o Sr. Noronha foi cumprimentado pelos Srs. Governador Civil, Comandante Militar e outras entidades. Isto demonstra bem a importância que se dava naquele tempo às expedições científicas, quando se faziam, e tantas autoridades iam depois receber os cientistas quando eles chegavam. Esta é a expedição de 22. Há outro aspecto muito importante, em 1938, que é a missão hidrográfica das ilhas adjacentes, hoje perpetuada pelo marco
astronómico que está aqui referenciado e que está no Planalto da Selvagem Grande, foi colocado por esta missão. Esta missão feita com o Carvalho de Araújo, o primeiro, ainda a carvão, é a missão que é aquela que permite fazer as cartas modernas de navegação que hoje praticamente ainda não são bem as que são as que se utilizam hoje em dia, porque hoje em dia o Gacotin, com os seus meios, o Salvador Multifest, etc., já tem estado a fazer um trabalho mais moderno, mas até essa altura foram estas cartas, foram realmente os grandes levantamentos hidrográficos que foram feitos, e esta missão tem uma coisa curiosa que levava a bordo um geólogo, o professor Custódio de Moraes, da Universidade de Coimbra, ia a bordo, e é ele que é responsável pelo primeiro trabalho científico, enfim, sério, sobre a geologia das selvagens, porque estava a bordo desta missão hidrográfica. E chegamos a 1963. Ora, em 1963, o que é que se passa? O meu antecessor no Museu de História Natural do Funchal, o Dr. Gunther Moll, juntamente com um botânico inglês que vivia na Madeira, tem a ideia de montar uma expedição científica às selvagens, mas uma expedição científica já uma coisa mais séria, uma expedição científica multidisciplinar, abarcando várias disciplinas, e começaram, enfim, a montar esse trabalho, essa empresa. Conseguiram algo que para a época é bastante, eu não me canso de relevar, porque acho que é bastante interessante, que é um apoio da Companhia Inglesa de Produtos Químicos, Imperial Chemical Industries, que apoia esta expedição. Portanto, é um exemplo de mecenato científico, numa altura em que o mecenato não tinha sequer nem enquadramento, nem expressão, nem coisa nenhuma. E a própria empresa de cervejas da Madeira, que também resolve patrocinar a expedição, porque os cientistas obviamente tinham que beber alguma coisa, não necessariamente só cerveja, mas enfim, deu realmente um apoio importante, e reuniram os meios necessários, com alguma ajuda da Câmara do Funchal também, para alugar o navio Persistência, o antigo navio baleeiro da Madeira. Portanto, era propriedade da empresa baleeira do Arquipélago da Madeira, e era com este navio que se fazia a caça ao cachalote na Madeira naquela época. Resolveram fretar este navio, juntar uma equipa científica e abalar para as selvagens no dia 15 de julho de 1963. A equipa era esta: Jerry Moll, que aqui está nesta fotografia, Charles Pickering, o botânico que eu já falei, o Christian Joannin, que aqui está nesta fotografia, um ornitólogo do Museu de História Natural de Paris, e figura importante, como iremos ver a seguir, Francis Roux, igualmente, também do Museu de História Natural de Paris, depois um entomologista do Museu de História Natural de Londres, mais um entomologista da Universidade de Gießen, na Alemanha, um ictiólogo também de Gießen, e o Honoré, que é um vulcanólogo que ainda hoje está vivo. Eu penso que deste grupo todo é o único que ainda hoje está vivo. O Honoré do Centro de Vulcanologia de Bruxelas, que era o geólogo que ia a bordo nesta missão. Uma missão feita como deve ser, com um médico, era o Dr. Remígio de Sousa, que quem era madeirense da minha época ainda conheceu, com médico, e que levava depois também uns acompanhantes, e eu também trouxe aqui, trago-vos aqui este aspecto, porque mais tarde vamos ver qual é a importância disto. Entre os acompanhantes, Paulo Alexandre Zeno, mais conhecido por Alex Zeno, Francis Zeno, o seu filho, Timothy Moll, filho do Dr. Moll, e o Sr. Luís de Sousa, enfim, era um amigo deles que se prontificou também aí com eles na altura, e que iam sobretudo numa perspectiva, e este grupo não ia com interesses científicos, ia sobretudo com interesse logístico, ou seja, os cientistas precisavam de comer, era necessário alguém que apanhasse peixe, fizesse, porque na altura já se começava a fazer um bocadinho de caça submarina e tal, etc., ou mesmo caçar os coelhos, para fornecer alimento para as refeições a bordo, e de maneira que este grupo de acompanhantes ia nessa qualidade, digamos assim, de subventores de produtos frescos ou de produtos de caça para a expedição. A expedição esteve cerca de 15 dias, portanto, cobri, como eu já disse, um leque alargado de observações e de colheitas, com ênfase, obviamente, nas aves marinhas, mas não só, também na entomologia. Na parte marinha, menos, porque enfim, as condições de mar, as condições de desembarque também não são muito fáceis nas selvagens, e, portanto, na altura não era muito fácil de fazer esse tipo de trabalho, de forma que os resultados são, sobretudo, resultados mais na área da terra. E dessa expedição resultam
9 trabalhos científicos publicados com exceção que não está publicado no nosso boletim, no boletim do Museu de História Natural do Funchal. Portanto, 9 trabalhos científicos e 15 páginas. E, se nós considerarmos que a partir deste momento se inicia, portanto, toda uma atividade, e já iremos ver porquê, até 2005, mais de 50 trabalhos são publicados na prática como um resultado, de alguma forma, desta expedição de 1963. Como eu já referi, naqueles acompanhantes tinham aquelas duas pessoas da família Zino, o Zino pai e o Zino filho. Alex Zino é uma pessoa, um homem de negócios inglês, radicado na Madeira há muitos anos, uma família radicada na Madeira há muitos anos, com interesses vários de produção de banana, de vinho, agricultura, enfim, imobiliário e por aí fora. E era um homem que nós se consideraria na época o que se chama um sportsman, ou seja, uma pessoa que, enfim, para além dos seus negócios, gostava de caçar, gostava de viver com a natureza e tal. E vai nesta viagem, e é nesta viagem que tem uma espécie, eu não diria uma epifania, mas é quase, portanto é tocado pelo espírito das selvagens. Alguns de nós que aqui estamos já foram também tocados pelo espírito das selvagens. É tocado pelo espírito das selvagens e entusiasma-se muito com aquilo que vê à sua volta, com a enorme população de cagarras, enfim, com toda a natureza ali, e apercebe-se, muito por influência dos dois cientistas franceses que estavam na missão, Christian Joannin e Francis Roux, apercebe-se que as cagarras estão a ter problemas. Ou seja, aquela caça à cagarra que se efetuava nesta altura há mais de 100 anos, em que anualmente se capturavam 30 a 35 mil juvenis que eram mortos e salgados e transportados para a Madeira. Ora, não é numa ilha com mesmo tendo muitas aves, mas com apenas 2 km quadrados praticamente de área, por muito grande que a colónia fosse, aguentar uma exploração anos a fio desta natureza, isso não era possível, e aquilo que se verificava é que havia um declínio da população de cagarras nessa altura. E o Sr. Alexandre Zino fica muito tocado por esse aspecto, primeiro pelo aquilo que vê, pela forma como os cientistas franceses o entusiasmam no estudo das aves, e depois perante este problema mesmo real de que a espécie estava a decair de ano para ano, porque ele tinha contactos com os sócios da empresa que arrendava os direitos de caça, as ilhas eram particulares, como eu digo, e que faziam essa atividade. E aqui dá-se um segundo facto que eu considero um facto relevante nesta história das selvagens que estou aqui a vos contar, que é, em 1960, à expressão de 63, Alexandre Zino fica realmente muito tocado por aquilo que vê e por aquilo que conhece, e em 1967 decide construir uma casa na Selvagem Grande. À época, a Selvagem Grande não tinha nada, praticamente, tinha umas ruínas, num armazém de sal, normalmente os caçadores de cagarras armazenavam o sal para salgar as aves, e tinha depois uma ferna na Porto das Cagarras, mas mais nada do que isso. Já tinha tido anos antes uma habitação no centro do Planalto, isso enfim, é outra história, mas naquela altura nada estava a funcionar em condições, e portanto o Sr. Alexandre Zino decide construir em 1967 uma casa, faz um acordo com o proprietário na cedência de um bocado de terreno e de uma cisterna, que ali se vê nesta fotografia, porque o problema da água é um problema crítico nas selvagens, como bem se vê. E eu digo que isto é um facto relevante porque é a partir deste momento que os cientistas passam a ter uma base minimamente confortável para poderem fazer os seus trabalhos. Porque aqueles dois franceses que eu ali vos falei, Christian Joannin e Francis Roux, a partir desta data e durante 30 anos irão todos os anos às selvagens, sobretudo no verão, na altura da nidificação das cagarras, na altura em que elas estão em terra, e irão produzir uma quantidade enorme de trabalhos científicos e todo um corpo de conhecimento científico sobre esta ave e outras aves marinhas também nidificam lá, adiante veremos, que é realmente absolutamente gigantesco e notável. Portanto, este é o outro ponto de viragem. Hoje temos aqui, isto é uma fotografia praticamente atual do que é a casa do Sr. Alexandre Zino, situada na Baía das Cagarras. Como digo, 1963 e 1967, com a feitura da casa, dão realmente o arranque aos trabalhos científicos a sério nas Ilhas Selvagens, com caráter regular e sistemático. As primeiras anilhagens dão-se logo em 1968, na altura que o professor Santos Júnior, da Universidade do Porto,
Na época não havia ainda é criado mais tarde o Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, que é a entidade nacional para a anilhagem de aves, através do SEMPA. Nessa altura não havia, e a Universidade do Porto cunhou as suas próprias anilhas para fazer estas operações de anilhagem nas cagarras. É preciso ver que as anilhas para as aves marinhas têm que ser feitas num metal, que obviamente resiste à água salgada e ao fator do tempo, portanto são diferentes das anilhas que se utilizam para as aves terrestres. O professor Santos Júnior tinha boas relações com a Marinha e, na altura, o navio hidrográfico Pedro Nunes é quem servia de apoio e, entre 1968 e 1971, realiza 4 campanhas de anilhagem, digamos, maciça, da colónia de cagarras da Selvagem Grande. Em 1976 há uma outra expedição científica, a concorrência, que eu costumo dizer de brincadeira, só para pôr os meus colegas espanhóis, canadianos, um bocadinho mais nervosos, porque obviamente não há concorrência aqui, é uma concorrência salutar. Esta é do Museu de Ciências Naturais de Tenerife e da Universidade de La Laguna, que também vão às selvagens, a bordo da embarcação Agamenon, em 1976, como eu disse, e fazem uma expedição, também multidisciplinar, com estas disciplinas que aqui estão, e dessa expedição resulta também um conjunto de trabalhos muito importantes, ainda hoje bastante atuais, em alguns aspectos, que é este livro que aqui está, um total de 209 páginas, com 19 trabalhos científicos publicados. A partir daí, seguem-se uma série de outras expedições mais pequenas, maiores, são várias as que aqui estão, eu listei apenas, isto tem que ser assim, porque não ficávamos aqui o resto da tarde, eu não posso obviamente falar sobre todas. 78 o Museu do Mar de Cascais faz uma pequena expedição às selvagens, também nesse ano o CEDIM, que já não existe no Porto também, e a viagem onde a minha mãe e a minha irmã que aqui estão presentes têm a oportunidade de conhecer as selvagens. Entre 78 e 80 os holandeses das missões Cancap, com o navio Tidmans, também passam pelas selvagens, fazem colheitas e há trabalhos publicados sobre isso. Entre 78 e 87 são as campanhas de anilhagem do SEMPA, aqui já o Serviço Nacional de Parques já existia, já tinha a sua própria central de anilhagem e fazem campanhas sucessivas. Em 80 o Departamento de Zoologia, o professor Ruben Capella também faz, e colegas fazem uma expedição às selvagens para estudar a fauna terrestre. Em 1984 o Aquário Vasco da Gama organiza também uma pequena expedição aí já com um componente marinha, em que há a bordo o professor Luís Saldanha, que faz o diário de bordo, e aqui tirei apenas uma imagem da capa do que é o diário dessa expedição, da autoria dele. 99 a Macaronésia 2000 é uma expedição pequena, conjunta entre os colegas canários e nós do Museu de História Natural. 2007 o Jardim Botânico da Madeira também faz uma pequena expedição de colheitas lá. E eu selecionei aqui não pus aqui, mas porque acho que devo dar relevo neste período, há um conjunto de pequenas missões de 84, 85 e 86 com o professor Théodore Monod. O professor Théodore Monod, que já não está vivo hoje em dia, mas que é um professor francês do Museu de História Natural de Paris e uma personalidade enciclopédica na área da História Natural à escala mundial. Aliás, eu fui a pessoa que eu até hoje conheci pessoalmente mais versátil em termos da biologia que alguma vez eu conheci. Era, enfim, membro da Academia das Ciências e uma pessoa muito ilustre, e que se interessou muito pela flora das selvagens, pegando naquele trabalho que eu já vos referi anteriormente do Lowe, que contém algumas espécies que, entretanto, nunca mais se tinham encontrado, outras que até se duvida se terão sido ou não colhidas nas selvagens, uma vez que o Lowe não fez ele próprio as colheitas, foi por interposta pessoa, e há uma ou duas espécies que nós hoje temos dúvidas se não teriam sido colhidas nas desertas, quando os caçadores das cagarras vinham das selvagens, eventualmente paravam nas desertas para apanhar mais umas tantas cagarras antes de chegar ao Funchal, e o Constantino Cabral de Noronha deve ter visto lá 2 ou 3 pais, também deve ser interessante e tal, e aqui como é passado para o Barão de Castelo Pano, portanto há muitas mãos pelo meio, e havia ali naquele trabalho do Lowe uma ou duas espécies que realmente não faziam muito sentido. E o professor Théodore Monod meteu-se na cabeça e disse: vamos lá tirar isto, limpo e ver bem esta coisa como deve ser. E então, 84, 85 e 86, conjuntamente comigo e com o Frank Zino, o filho do Sr. Eugênio Zino, fazemos estas viagens na primavera, que são sempre muito, muito complicadas por causa das condições de mar. Em 85, vamos à Selvagem Pequena fazer uma colheita, depois desembarcamos no Ilhéu de Fora. O professor Théodore Monod, na altura, já tinha 80 e alguns anos, e já via bastante mal, e há uma levadia,
e a coisa começa a ficar um bocado feia e o comandante do navio diz: vocês têm que embargar, senão ficam aí. E a dada altura eu tenho que agarrar no professor Monod. Felizmente ele era bastante magrinho, mas levezinho. Tenho que agarrar no professor Monod e literalmente atirá-lo para dentro do bote, porque senão ficávamos mesmo no ilhão de fora. Portanto, enfim, eram situações um pouco complicadas, mas digo eu, nestas expedições resulta um trabalho fundamental, que é este Conspecto de Flora Selvagem, que está publicado no nosso boletim do Museu de História Natural de Funchal, e que é realmente uma flora atual do que é que existe nas selvagens e, ao mesmo tempo, uma grande compilação bibliográfica que ele deu-se ao trabalho de fazer de todos os artigos científicos que ele conseguia recolher desde o início até à altura em que ele publicou, sobre as selvagens em todos os campos. Por amor de Deus, é um grande prazer, muito obrigado, ter feito um esforço para cá vir, muito obrigado. E finalmente chegamos portanto, temos a expedição de 63, um marco, a construção da casa do Sr. Zeno, outro marco, ligado com a expedição de 63, e finalmente 2010, novamente, um outro marco. Aqui sim, já uma expedição a sério, a expedição dos tempos modernos, como eu costumo referir-me a ela. Estão aqui colegas que participaram e que tiveram uma parte muito ativa na organização desta expedição, feita pela estrutura inicial da Plataforma Continental, que resulta da existência da base de dados Marbis, uma base de dados desenvolvida para a biodiversidade e que na altura estava, enfim, pronta, mas relativamente vazia, e que as selvagens servem para dar o arranque a esse grande projeto que está neste momento em curso. É esta viagem de 2010 considerada a maior expedição científica, talvez de sempre, em termos mesmo globais, de Portugal, quer dizer, com estes números que foram atingidos, eu que não, no mar, pelo menos, não tenho conhecimento de outra expedição com esta envergadura, porque envolveram 4 navios, ou 3 mais 1, como eu costumo dizer, 25 dias de mar. Os navios são o Crioula, são o Gacotinho, este meu ponteiro, esse mal, a caravela Vera Cruz e um iate particular da Madeira, o Harmonia, que também se juntou à expedição e que também esteve lá durante uma grande parte do tempo. É uma missão multifacetada, com várias bases ao mesmo tempo. É uma missão que, eu peço desculpa que eu esqueci de dizer uma coisa que é muito importante, 70 investigadores juntos, nunca as selvagens viram tanta ciência junta na sua história, mais estudantes, 35 instituições de investigação envolvidas nesta empresa, e isto é realmente notável, com várias bases, uma base terra para estudar sobretudo a fauna e flora intertidal e fazer os censos de aves, uma base veleiro, portanto a base crioula para o subtidal, portanto 0 aos 30 metros, mergulho com escafandro autónomo, cerca de 100 mergulhos feitos durante este período, e finalmente uma base Gacotinho, que o Gacotinho transportava o ROV Luso, e portanto faz a parte da oceanografia profunda e a oceanografia física é feita na base de Gacotinho, e temos cerca de 50 horas de produção de vídeo resultante dos mergulhos do ROV Luso, para além de dados de oceanografia, para além de colheitas de organismos bentónicos com draga, de colheitas com cofres que foram feitas, portanto, a partir da base Gacotinho. Em termos de súmula, e isto é bom de ver que uma expedição com esta envergadura leva anos a produzir todos os seus resultados, quando nós olhamos para expedições como o Challenger, em 1800 e tal, ou mais recentemente, nos anos 50, a expedição Galateia, que ainda hoje estão a sair resultados dessas missões, claro que esta, obviamente, não tem uma envergadura mundial, como tiveram essas, mas à sua escala levará seguramente 1 ou 2 décadas a produzir totalmente tudo aquilo que se colheu, que se observou, que se registrou. A partir de cerca de 10 mil amostras, 103, só para dar alguns números, 103 gigabytes de imagem, mais de 15 mil registros da base de dados Marbis. A base de dados Marbis na altura estava praticamente vazia, estava só em fase experimental, digamos assim, passa logo da fase experimental quase para a velocidade de cruzeiro de uma penada só, com esta quantidade de registros. Cerca de 100 novos registros para as selvagens, os números têm que ser dados desta maneira, porque eles estão a sair e, portanto, são permanentemente atualizados.
nestes novos registros estamos a falar de espécies que já se conheciam, mas que nunca tinham sido vistas naquelas águas, ou espécies que inclusivamente não se conheciam mesmo de tudo, que são novas para a ciência, e aí nós vamos, pela contabilidade que foi apurada, poderão ser cerca de 20 as espécies novas para a ciência, algumas delas já descritas, ou esta, por exemplo, aqui já descrita, outras a caminho da sua descrição no tal trabalho que vem sendo feito. É claro que, apesar de tudo isto, de toda esta enorme dimensão, o mar é grande, as selvagens são pequenas, mas o mar é grande e há sempre muito para ver e nem tudo é possível ver, e de modo que ficaram lacunas que ainda deveriam ser e deverão ser preenchidas, de modo que em 2013, aproveitando uma outra circunstância, faz-se uma nova pequena expedição, já muito mais modesta, desta vez reduzida praticamente ao só que o navio à Coutinho, e aproveitando esta viagem, aproveitando que o Presidente da República também passava nas selvagens dessa altura, juntaríamos o útil ao agradável, e portanto é feita uma pequena expedição essa que envolve alguns mergulhos com escafandro autónomo, não muitos, mas aqueles que é possível fazer. Aqui a nossa colega Mónica Alina a fazer a triagem dos organismos que foram colhidos, alguns mergulhos também com o ROV, no sentido, portanto, de colmatar. Mas devo dizer que, apesar de todo este esforço, ainda muito há que estudar nas selvagens, e as selvagens ainda têm de ser vistas, sobretudo a nível do domínio profundo, no domínio interlitoral, enfim, na parte terrestre, enfim, a situação é boa. No domínio profundo há muitas lacunas ainda, como eu digo, o mar é grande, as condições de trabalho também não são fáceis, correntes, ventos, mares por vezes muito agitados, preciso escolher a altura do ano muito criteriosamente, por vezes a altura do ano melhor não é a altura em que os meios estão disponíveis, enfim, tudo isto não é fácil, e de forma que eu estou convencido, haja assim alguma disponibilidade financeira e boa vontade, ainda vai haver ali muito pano para mangas no que diz respeito, sobretudo, ao domínio profundo, e que, aliás, é bastante importante que seja feito pensando noutros contextos. Voltando um pouco ao princípio, mas afinal de contas, o que é que esteve por base deste grande interesse ao longo destes anos todos? Realmente as selvagens despertaram ao ponto de ter feito mover em 2010 todos estes bens. Ora bem, o cerne, digamos, desta questão, o fulcro desta questão está realmente nas aves marinhas. É isso que é, sem dúvida, aquilo que é o ex-libris e ao mesmo tempo o motor de interesse principal das selvagens. Pensemos que a área disponível é cerca de 2 km² e que nessa área disponível estão, no período de verão, de primavera, verão e princípio de outono, 180 mil aves. Ora, num espaço tão pequeno, uma quantidade desta natureza, isto não é vulgar em muitas partes do mundo, e de modo que torna realmente as selvagens num interesse muito acrescido, e é isto que fez, como já vimos anteriormente, despertar o grande interesse. E a cagarra é a ave emblemática, esta cagarra Calmectes borealis é uma subespécie, existem 3 subespécies, uma em Cabo Verde, outra no Mediterrâneo e esta no Atlântico, que ocupa as selvagens, a Madeira, os Açores, as Berlengas, portanto, tem esta área de distribuição, e que no que diz respeito às selvagens, e estamos a falar sobretudo da selvagem grande, são cerca de 30 a 35 mil pares reprodutores que estão permanentemente, isto é, durante o período de nidificação, que estão na selvagem grande. Portanto, ou seja, num espaço só pequeno, anda-se e aqui está uma cagarra, é realmente uma coisa absolutamente impressionante. Estas aves são aves marinhas que só vêm à terra para fazer a nidificação. Fora isso, não querem saber da terra para nada, bebem água salgada, só comem organismos marinhos e, portanto, a terra apenas é porque não podem pôr um ovo na água porque ele tem que ter um substrato e precisam de o incubar e, portanto, a sua ligação à terra praticamente é só apenas isso. Outra ave interessantíssima é o calcamar. O calcamar existem também 3 subespécies. A subespécie hipoleuca existe apenas na zona da selvagem pequena e selvagem grande. As outras 2 subespécies, uma está restrita a Cabo Verde e a outra no Atlântico Sul e depois no Pacífico e no chamado Southern Ocean, no Oceano Austral, Oceano Austral,
está restrita, portanto, a essa área, ou seja, no espaço europeu, esta espécie ocorre apenas na selvagem grande e selvagem pequena, e os números são gigantescos. Nas cagarras eu estávamos a dizer que são cerca de 30 mil pares, nestas estamos a falar de 60 mil pares reprodutores, divididos entre a selvagem pequena, onde tem a colónia maior, e a selvagem grande. Outras duas espécies, a alma negra e o roque de Castro, espécies também marinhas, também utilizando as selvagens como território de reprodução, aqui já em números mais modestos, mas ainda assim por milhares, apesar de tudo. E finalmente as duas últimas, o pintainho, que também nidifica naquela área, e o palhinho de Swinhoe, que o meu amigo e colega de andanças nas selvagens Frank-Zino já teve várias vezes na mão esta ave em estado que tudo indica que se está a reproduzir, mas nunca foram encontrados efetivamente os ninhos dela na selvagem grande. Mas simplesmente elas não estão lá a fazer turismo e, portanto, para terem vida às redes e com a marca da postura no ventre e tudo isso, é que realmente há toda a indicação que fazem ninho na selvagem, mas não foram encontrados. Então, todos ou são 5 ou são 6 as aves marinhas que nidificam nestes grandes números. Portanto, este aspecto da natureza, que aqui vimos através das aves, um outro que eu não fiz aqui uma referência específica, mas faço em termos de diapositivo, mas faço verbalmente, que é o facto da selvagem pequena nunca ter tido espécies herbívoras introduzidas na sua história, ou seja, nunca teve coelhos, nunca teve cabras, nem ratinhos, nem ratos, faz com que a selvagem pequena mantenha uma flora que se considera intacta. É talvez um dos poucos exemplos, se não o único, no Atlântico Norte, em que nós encontramos uma ilha em que podemos ter a sua flora no seu estado, que só não é virgem, porque, enfim, lá estamos, e há um farol e tudo isso, mas, quer dizer, mas de resto não há introduções, não há extinções recentes, etc. Portanto, estes aspectos da natureza, as aves, e esse fazem realmente disto, das selvagens, um interesse muitíssimo grande para o estudo científico, para a investigação científica, sobretudo a investigação científica ligada à natureza e ao património natural. E são realmente estes pioneiros do século XX, há pouco eu falava dos pioneiros, mas eram do século XVIII, eles são os pioneiros do século XX, o Sr. Alexandre Zino, aqui no centro, o Christian Joannin, o Francis Roux, aqui passados 25 anos da expedição de 63, esta fotografia é tirada em 1988, e o Dr. Jerry Moll. Portanto, estas personalidades que, na realidade, devido ao seu esforço, ao seu interesse, à sua abnegação, Jerry Moll, numa perspectiva científica, propriamente dita, Alex Zinn também numa perspectiva científica, mas, sobretudo, um exemplo de atividade abnegada de conservação da natureza, são, portanto, este esforço conjunto destas pessoas que faz com que nós chegamos ao século XXI, com o que temos atualmente, ou seja, o Parque Natural da Madeira, já com as instalações que tem atualmente, que permite fazer um alojamento de cientistas, como deve ser, com mínimo de comunidade, e hoje até já com comunicações via satélite, que não tínhamos anteriormente, nem pouco mais ou menos. Portanto, há todos estes aspectos que realmente do esforço destas pessoas que levam a isto, que levam também depois a que se consigam fazer as grandes descobertas que estão a ser feitas, sobretudo no que diz respeito às aves nos tempos modernos. Ou seja, relativamente, por exemplo, aos trabalhos liderados por Frank Zino com as aves marinhas, com os estudos da migração, aqui temos o exemplo da alma negra, do Bulveria bulveria, em que são colocados estes pequenos aparelhos eletrónicos, são geolocalizadores, que vão na pata da ave agarrados a uma anilha e que depois são mais tarde recuperados. A grande vantagem das aves marinhas é que elas têm uma elevada fidelidade ao ninho e ao par, e portanto nós temos os ninhos numerados, as aves ano após ano são as mesmas aves que ocupam os mesmos ninhos, na generalidade, embora haja casos, obviamente, ou de morte, ou de divórcio, também há, mas na realidade a maioria das aves são fiéis ao ninho e fiéis ao par e, portanto, permitem fazer este tipo de trabalho. Colocarmos naquela ave, num determinado ano, um aparelho, ela vai-se embora durante um ano e nós sabemos que no ano seguinte, quando lá formos àquele ninho, naquele local, a ave vai lá estar e é só questão de tirar a anilha fora e ler os dados. E com isso foi possível fazer isto que aqui está, que são os pontos de migração do caso concreto da Bulveria. Aqui o período da migração anual, ou seja, quando elas
saem em outubro e só vão voltar na primavera a seguir, que as selvagens distribuem-se por aqui abaixo, do Atlântico abaixo, vão até aqui ao Atlântico Central, ao largo do Brasil. Aqui no período em que estão na nidificação, ou seja, há um dos elementos do par está no ninho, está a manter a incubação do ovo, o outro indivíduo está a se alimentar para uns dias mais tarde render o que ficou no ninho e assim sucessivamente, e a seguir depois dar comida ao juvenil. Portanto, nesse período da nidificação, eles, apesar de tudo, fazem viagens a partir das selvagens muitíssimo grandes, chegando até cá abaixo à costa nordeste do Brasil. E os trabalhos do professor Paulo Catri e do professor José Pedro Granadeiro, portanto, do Instituto do ISPA e do Museu de História Natural, do Museu Nacional de História Natural, em que têm feito umas revelações, posso assim dizer, no mínimo espantosas, relativamente às grandes migrações das cagarras. Hoje em dia, este ciclo da fluência das cagarras, ou seja, nós sabemos os períodos do ano em que elas estão e aonde é que estão, e isto também feito com estas técnicas dos geolocalizadores, e aqui nesta imagem em que se vê que algumas destas cagarras da selvagem grande, e é isto que não se sabia até há muito pouco tempo, dobram o Cabo da Boa Esperança e vão até à costa sul de Moçambique e até à costa sul de Madagascar, e voltam novamente outra vez. Portanto, imagine-se o que são estes milhares de quilómetros que realmente estas aves fazem num período de um ano, e estes são os conhecimentos adquiridos por estas pessoas, por estas equipas, e volto a dizer, tudo isto tendo o seu início naquela aventura de 63 e depois mais tarde no que se vem a seguir. E para mesmo terminar, porque já vão as horas passando, eu gostaria apenas de deixar uma última palavra a estes heróis do mar, que são a Marinha de Guerra Portuguesa, porque na realidade todo este trabalho da esmagadora maioria não se conseguia ter feito nunca se não fosse este apoio. E um apoio em condições que, eu tenho aqui que dizer, cada vez mais precárias. Ou seja, isto é o que resta da nossa frota de patrulhas, 3 patrulhas e o balizador Schultz Xavier. Agora estamos à espera, está o Viana do Castelo a entrar ao serviço e o Figueira da Foz logo a seguir, mas ainda são estes heróis que conseguem aguentar isto. Navios estão todos com mais de 30 anos, navios foram na sua maioria desenhados para navegar nos rios da Guiné e não no Oceano Atlântico Nordeste, muito menos entre a Madeira e as selvagens, onde por vezes as ondas não são nada meigas e as viagens são muito complicadas. E de forma que eu não podia de modo nenhum terminar a minha intervenção sem publicamente fazer esta referência a estes heróis que não me canso. Não é porque também ter por lá passado, tenho que dizer, mas a verdade é que realmente se não fossem estas pessoas, muito disto não se conhecia. E muitíssimo obrigado pela vossa atenção, era tudo aquilo que tinha para dizer.